Na aula de hoje, exploraremos os ciclos econômicos, quais são os investimentos que tendem a performar melhor em cada fase, quais são essas fases, quais são os principais sinais para você identificar em que fase nós estamos hoje e quais são os sinais que essa fase pode estar acabando. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Se você não me conhece, eu sou o professor Matheus Gaboardi e aqui falamos sobre educação financeira e principalmente sobre construção de patrimônio e renda passiva através de investimentos para o longo prazo. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal e deixar o like se o conteúdo agregar para você. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje sobre ciclos da economia. Apesar de ser algo inventado pelo homem, você pode imaginar a economia como algo que faz parte da natureza e é regida por leis e ciclos do ambiente que ela está inserida. E não existe paralelo melhor para explicar os ciclos da economia do que o paralelo com as estações do ano, a qual se comporta de maneira muito parecida, oscilando entre as 4 fases, ou seja, os 4 ciclos da economia. A gente vai chamar essas mudanças climáticas econômicas de ciclos da economia e você vai ver o paralelo que ele fica muito fácil de você entender como a economia funciona. Esses ciclos consistem em 4 estágios distintos. Expansão, que vamos associar à primavera, o pico da economia, que vamos associar ao verão, a contração, que seria o nosso outono, e o vale ou depressão, que seria o período mais frio da economia, que vamos associar ao inverno. Só que diferente da natureza, esses ciclos eles não têm sempre a mesma duração, o que dificulta acertar exatamente quando um acaba e quando o outro vai começar. Guarde essa informação porque ela é crucial para a nossa aula de hoje. Contudo, é muito fácil olhar para trás e dar o diagnóstico de quando começaram as recessões e expansões passadas, pois o capítulo já foi escrito inteiro. É o mesmo que você assistir um filme que você já sabe o final e fingir que adivinhou o vilão no meio da história. Como diz o ditado, em retrospectiva tudo fica óbvio. Mas bom, vamos explorar agora cada um dos 4 estágios do ciclo da economia e você vai entender como identificá-los e o que rege cada um deles. Vamos começar do começo. Pelo primeiro estágio, o estágio da expansão, do boom econômico. Durante o estágio da expansão, a economia ela floresce, levando a um crescimento robusto da economia e um aumento de confiança nas pessoas e no consumidor. É exatamente como um dia ensolarado de primavera, com flores e a promessa de um ótimo verão no futuro. O estágio de expansão ele é tipicamente alimentado por fatores econômicos muito positivos que vão estimular o crescimento da economia. Alguns dos principais fatores incluem 1. Aumento nos gastos do consumidor. Lembrando que a economia ela tem uma regra só. O meu gasto é a sua renda. Se eu estou gastando mais, a sua renda é maior também. Quando os consumidores se sentem confiantes sobre a economia, eles tendem a gastar mais em bens, gastar mais em serviços. Isso aumenta a receita dos negócios, incentiva a empresa a expandir e contratar mais funcionários, que por sua vez podem gastar mais dinheiro. Investimentos em empresas, segundo fator, as empresas durante a fase de expansão investem em novos projetos, novas tecnologias, infraestrutura para atender a crescente demanda. Isso leva também à criação de empregos e o aumento da produtividade e maior lucro para as empresas. Terceiro fator, baixas taxas de juros. Os bancos centrais não ficam fora da jogada não. Eles costumam baixar a taxa de juros durante uma expansão para estimular empréstimo, estimular investimento. Essa alavancagem costuma ser muito positiva se bem feita e os baixos custos de empréstimo incentivam as empresas e consumidores a contrair dívida, apoiando a atividade econômica. Quarto fator, estímulo fiscal. O governo também pode atuar ativamente nessa parte, implementando políticas fiscais expansionistas, como corte de impostos, aumento de gastos do governo para incentivar o crescimento econômico. Nessa fase, alguns tipos de investimento tendem a sair nas notícias, principalmente como ações de crescimento, setores de alto crescimento, como tecnologia, consumo discricionário, geralmente apresentam um desempenho muito bom durante o período de expansão. Isso destaca na mídia, destaca na capa dos sites de notícias. Small caps, que são empresas pequenas. Empresas menores tendem a ter um desempenho superior durante a expansão econômica, pois elas têm um espaço para crescer mais. Imóveis, todo o setor imobiliário tende a dar um boom também. Seja propriedade imobiliária particular ou fundo imobiliário, também tendem a ficar muito interessantes, pois os valores das propriedades tendem a subir durante essa fase e o aluguel também tende a subir, muito por conta da lei da oferta e da demanda. Títulos de renda fixa privados, tá? Títulos corporativos com forte classificação de crédito, ou seja, empresas que têm nota de bom pagador, tendem a pegar o rendimento potencial
e valorizar o capital para começar a se desenvolver. Ou seja, elas abrem debêntures, crise e crash, pegam dinheiro no mercado para expandir, usualmente a taxas bem interessantes para quem investe. Depois da fase de expansão, a gente entra na segunda fase, o estágio do pico. Assim como o verão atinge o seu pico, a economia também atinge o seu auge nessa fase, prevalecendo o otimismo excessivo com aquele calor escaldante no meio-dia na temperatura máxima que está acontecendo. O estágio de pico ele é resultado de uma culminação de forças econômicas positivas, só que também já começa a exibir sinais de instabilidade potencial. Sabe aquela canseira que você sente no verão? Pois é, a economia também sente essa canseira. E fatores que contribuem para o estágio de pico acontecer são, primeiro, uma economia superaquecida. Os fatores positivos que impulsionaram a fase de expansão podem ficar excessivos, gerando uma economia superaquecida, podendo resultar em pressões inflacionárias crescentes, bolha de preço de ativos, bolha de crédito, aumento no nível de endividamento das pessoas, empresa e mesmo do governo. Aquele ditado muito bom, no fruto do sucesso está a semente do fracasso. A mesma coisa que causa o sucesso está semeando o fracasso lá na frente. Segundo fator, aperto da política monetária. O Banco Central pode responder ao potencial superaquecimento da economia, elevando a taxa de juros para controlar a inflação que deve estar subindo e esfriar um pouco a economia. Só que aí o custo dos empréstimos ficam mais altos, podendo desacelerar os investimentos das empresas e o gasto do consumidor. Lembrando que o meu gasto é a sua renda. Se eu estou gastando menos, a sua renda tende a diminuir também. Está gostando da nossa aula? Aprender a investir é essencial para ter um futuro financeiro saudável. Mas aprender com um método e um passo a passo que te pega pela mão é melhor ainda. E é por isso que eu quero que você conheça o Renda Passiva Vitalícia, que é o nosso curso de investimentos 100% online que vai te transformar do zero em um investidor que para de seguir dicas e começa a ter resultados consistentes. Clicando no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para a página do nosso curso. E lá tem um presente para você, uma aula especial gratuita, onde eu explico as regras de ouro que todo investidor de sucesso segue, que eu gostaria de ter aprendido muitos anos atrás. Eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Já entrando dentro do Renda Passiva Vitalícia, você vai encontrar mais de 40 horas de conteúdo já gravados, todos divididos em módulos bem detalhados sobre todos os tipos de investimentos, como analisar e montar carteiras de investimentos vencedoras com todos os tipos de investimentos. Você vai aprender sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Tudo isso com material de apoio e tira dúvidas direto comigo. E ainda você ganha alguns bônus que eu vou deixar você mesmo descobrir clicando no nosso link. E você que não pulou até aqui, eu tenho mais um presente, um cupom de desconto de 10% que está aparecendo aqui na sua tela. Aluno 10. Não perde essa oportunidade de mudar para melhor a sua vida financeira. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. Agora vamos voltar para a sua aula. Terceiro fator, especulação de mercado. Durante essa fase, a pessoa entra sempre atrasado na bolsa de valores, nos investimentos e entram muito forte querendo pegar o final da festa. Isso faz com que os preços dos ativos tendem a subir para valores recordes, só que de uma maneira completamente indiscriminada, o que pode gerar uma bolha financeira e possíveis desequilíbrios quando aumenta a volatilidade do mercado. Nessa fase, as pessoas começam a montar posições em ações mais defensivas, que são empresas maiores, mais consolidadas, setores mais resilientes, como o setor de serviço público, saúde, bem de consumo, tende a ser menos volátil na fase de crise. Muita gente ainda está entrando nas empresas mais voláteis, mas quem entende mais de mercado começa a montar uma posição mais defensiva. Nessa hora, como qualquer outra, a diversificação passa a ser mais relevante ainda para reduzir o seu risco sistêmico. Depois da fase do verão, depois da fase do auge, a gente chega na terceira fase, que é o estágio da contração. À medida que o outono vai se aproximando e o verão vai acabando, a economia entra nesse estágio de contração, que também é conhecido como recessão. É aí que as folhas da economia começam a cair, marcando o fim de mais um ciclo econômico de crescimento. O estágio da contração ou recessão é causado por uma desaceleração econômica bem significativa, e nessa fase vários fatores contribuem para que isso aconteça. O primeiro grande fator são choques negativos. A economia ela pode ser afetada negativamente por vários fatores, como uma crise financeira, uma bolha que estourou, tensões geopolíticas, desastres naturais ou grande mudança política mesmo. Esses choques podem interromper a operação comercial, reduzir a confiança do consumidor e levar a uma queda de investimento e uma queda de gastos. O segundo ponto, que é derivado do primeiro, uma redução de gastos do consumidor direta. Isso, durante uma retração, os consumidores tendem a se tornar mais cautelosos com os gastos, mais incertos em relação ao emprego, à economia, por conta de toda a crise financeira que a gente vê que está chegando, e restrição financeira e acesso ao crédito mais caro. Essa diminuição nos gastos do consumidor impacta negativamente nos negócios e leva a uma nova desaceleração. Chegamos ao terceiro ponto, que é a causa do segundo:
corte de negócios e demissões. À medida que a demanda diminui, as empresas podem cortar custo reduzindo a força de trabalho, ou reduzindo a operação, investem em menos tecnologia. Isso contribui para que a taxa de desemprego fique mais alta, a renda familiar diminua, reduzindo ainda mais a atividade econômica. Do mesmo jeito que a economia acelerada tende a estimular a crescer, a economia freando tende a frear ainda mais. Tudo é uma espiral para baixo ou uma espiral para cima. Nesse estágio, as pessoas tendem a se concentrar na renda fixa, usualmente em títulos de alta qualidade, como títulos do Tesouro ou títulos de bancos, para conseguir estabilizar o seu capital e tem medo da bolsa de valores. E nesse cenário, as pessoas buscam coisas mais defensivas, tá? As pessoas que investem na bolsa tendem a ir para investimentos mais defensivos. Muita gente nesse cenário opta por manter uma posição de caixa, inclusive, querendo aproveitar oportunidades de investimento que podem surgir durante a recessão. Então muita gente guarda dinheiro em caixa e tira do investimento nessa hora, o que é uma coisa que agrava ainda mais a dificuldade do mercado se recuperar e se reestruturar no crescimento. E por fim, chegamos ao estágio final, o estágio do vale, também conhecido como estágio da depressão. Assim como o inverno traz o frio e a escuridão, o estágio da depressão representa o período mais sombrio do ciclo econômico. No entanto, todo inverno é seguido por uma nova primavera. O estágio mínimo, ou seja, no fundo mesmo, antes de ter uma virada para voltar, é caracterizado pela estabilização do potencial de recuperação. As coisas elas não têm muito mais como piorar, por assim dizer. Os fatores que contribuem para essa fase incluem, primeiro, ajustes econômicos. Durante o estágio da depressão, o estágio anterior, as empresas sofreram muito e foram forçadas a fazer ajustes para se alinhar à nova demanda reduzida e à condição de mercado. Nesse cenário, as que sobrevivem cortaram o excesso de capacidade, reestruturaram as operações, focaram na eficiência de custos, exploraram novos mercados e tendem a sair muito mais fortes. Segundo cenário, intervenção governamental. Os governos geralmente implementam políticas para estimular a economia durante uma depressão. Essas medidas podem incluir estímulo fiscal, projeto de infraestrutura ou política monetária favorável, como a redução da taxa de juros de novo. Repare o seguinte, a taxa de juros começou baixa, ela subiu, ela reduz de novo, assim como o ciclo do mercado funciona. E o terceiro fator é que os indicadores econômicos estão todos no fundo, todos estão bem ruins, começando a melhorar. Por exemplo, o PIB para de ficar negativo e fica estável, taxa de emprego para de cair e começa a estabilizar, a confiança do consumidor começa a estabilizar e minimamente começa a valorizar. Isso sugere que a economia pode estar chegando no fundo do poço, isso gera novamente um início de ânimo do mercado, o início de um novo ciclo econômico pode estar chegando e simplesmente pelas pessoas acreditarem que o mercado está no fundo do poço, elas voltam a criar confiança e o fato delas acreditarem nisso e começarem a gastar é o que desencadeia de fato o novo ciclo econômico positivo. Nesse estágio, em termos de investimentos, quem que se destaca? Ações cíclicas, como a parte industrial que se retomada, a parte de materiais de commodities, tecnologia, mercados emergentes, como é no caso do nosso Brasil, voltam para o radar dos investidores estrangeiros, porque geralmente, apesar de eles serem muito arriscados durante a depressão, na recuperação tendem a recuperar muito mais fácil. E apesar de eu ter feito aqui uma lista de todos os tipos de ativos que tendem a performar melhor em cada fase do ciclo econômico, isso depende de alguns fatores muito preocupantes. Primeiro, você conseguir identificar qual fase a gente está, você conseguir identificar se a gente está saindo dela ou não, e mesmo que você consiga fazer isso, o mercado sempre tenta antecipar o que vai acontecer. A gente pode observar isso agora, que a gente ainda está vivendo uma taxa Selic muito alta, eu estou gravando essa nossa aula, só que o juro futuro já está em queda, ou seja, o mercado está antecipando o corte da taxa Selic, já querendo adivinhar para onde que vai o mercado. Logo, os investimentos sempre querem estar na frente, querendo adivinhar o que vai acontecer. Então, mesmo que você identifique aonde você está hoje, o mercado já está lá na frente pensando nisso. Logo, o que fazer então para investir? O que eu prefiro fazer, olhem só, e esse é um dos pontos chaves dessa nossa aula. Eu prefiro sempre ter minha carteira preparada para o inverno, ao tomar decisão defensiva, me protegendo, diversificando, mantendo uma reserva de emergência, aportando todos os meses, não me importando em talvez ganhar um pouco menos no verão, mas sim sempre estar pronto para sobreviver ao inverno. Porque investir não é um jogo de quem ganha mais, é um jogo de quem sobrevive por mais tempo. Quando você entender que não é você ganhando mais que você constrói patrimônio, mas sim você passando pelas crises sem você quebrar, sem você chegar a correr o risco da falência, montando uma carteira com bons ativos de maneira bem diversificada e que é um degrau por vez que se constrói patrimônio, você vai mudar completamente o seu jogo de investimento. É importante que você entenda como a economia funciona, mas é mais importante ainda que você aprenda a investir não por causa dela, mas sim apesar do que está acontecendo. E se você achou esse vídeo útil, deixe o seu like aqui e compartilhe com os outros investidores. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para obter cada vez mais conteúdo valioso. Espero ter agregado para você. Até a próxima e bons investimentos.